Que a suficiente graça e a maravilhosa paz de Cristo Jesus sejam com todos nós. Quando iniciamos esta série de ministrações não presenciais ainda na Páscoa, acredito que nenhum de nós imaginou que fôssemos começar dezembro ainda tendo que celebrar à distância. Estamos às vésperas do Natal e mais uma vez estamos celebrando a ceia do Senhor, a ressurreição de Cristo a partir da nossa própria casa. Mas o fato de não sabermos das coisas não deveria tirar de nós a certeza de que Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia, do início ao fim, registra esse fato de que do controle do Senhor nada escapa. E o fato de estarmos ainda mais uma vez tendo que celebrar a nossa comunhão à distância, não é um fato que deveria retirar de nós esta certeza de que o Senhor, aquele que nos chamou, Cristo Jesus, aquele que comprou a sua igreja com o seu próprio sangue, é aquele que nos tem nas mãos, é aquele que tem o destino da história nas suas próprias mãos. Por isso iniciamos esta celebração louvando a Deus, buscando ao Senhor e rendendo toda a honra e toda a glória àquele que tem o domínio absoluto de todas as coisas. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós rendemos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O Senhor conhece o nosso coração e sabe do desejo que nós temos de poder retornar aos cultos presenciais, de podermos retomar aquela rotina que estávamos habituados, aquela maneira, Deus, tão peculiar de celebrarmos juntos, mas entendemos que ainda não é momento de fazermos isso, mas sobretudo, Deus, entendemos que estando perto ou estando afastados como estamos, o fato é que a comunhão que nós temos uns com os outros e com o Senhor, essa comunhão preciosa não é quebrada. E em nada nós temos sentido falta, Deus, da Tua ministração, da Tua palavra, da presença do Senhor, do conforto, do vigor do Teu Espírito Santo que vem sobre nós. Por isso, em mais esse tempo de celebração da ceia do Senhor, o nosso coração se derrama diante do Teu trono em gratidão. E pedimos, Pai, que o Senhor mais uma vez também ministre a cada um de nós de acordo com a necessidade que o Senhor bem conhece. E assim alimente-nos espiritualmente pela Tua palavra e pela ceia do Senhor que é bendita. Que assim seja, para o louvor da Tua glória, em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Neste início do Advento, do chamado ciclo de Natal, nós voltamos ao Evangelho para fazer a leitura daquelas páginas que tanto fazem bem ao nosso coração, que tanto fazem bem à nossa mente, que refrescam o nosso pensamento, porque é o anúncio da boa nova de Cristo Jesus a cada um de nós. Nesse momento faremos a leitura no Evangelho narrado por João, capítulo de número 1, leremos do versículo 10 até o versículo de número 14. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Este Filho único de Deus, que se torna o primeiro Filho de Deus e que nos convida a chamar Deus também de Pai, este vem a nós, habita conosco, caminha conosco e hoje nos chama a ter comunhão com Ele através da ceia que nos faz recordar o seu sacrifício, a sua morte e, sobretudo, a sua ressurreição.
Vamos celebrar ao Senhor com alegria e com gratidão. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor.
eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja com terra ainda, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. A nossa reflexão bíblica se dará a partir da carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós vamos pensar este versículo e o seu contexto a partir de uma expressão: unidos para servir. Embora vários momentos na vida da igreja expressem a sua unidade, acredito que essa unidade ganha cores mais vivas e alegres quando a igreja tem a oportunidade de celebrar a ceia do Senhor. E ainda que pareça estranho falar da unidade da igreja em um tempo em que essa igreja está celebrando a ceia do Senhor em suas casas, eu acredito que o vínculo que nós temos, essa unidade que todos nós desfrutamos como corpo de Cristo, não se rompe pelo fato de estarmos celebrando afastados socialmente uns dos outros. Porque, como nós aprendemos biblicamente, vamos ver especialmente a partir do versículo que nós lemos, a unidade da igreja, ela é tanto espiritual quanto relacional. A unidade da igreja procede do Espírito, é iniciativa do Senhor e se desenvolve a partir das nossas ações e reações. E é sobre isso que nós vamos pensar um pouquinho nesse momento. Primeiro, a unidade da igreja é espiritual. Se inicia com a obra do Espírito Santo. Se nós olharmos para o contexto deste capítulo de número 4, vamos perceber Paulo tratando de uma vida que deve ser vivida de acordo com o seu chamado, que deve ser vivida de acordo com o Evangelho. E ele cita no começo do capítulo 4 5 características ou 5 qualidades que são a base desta vida cristã e, portanto, são a base do desenvolvimento da unidade da igreja. São elas: a humildade, a mansidão, a longanimidade, a tolerância e o amor. Sobre essas qualidades, a unidade da igreja deve ser desenvolvida, porque o Espírito Santo de Deus desenvolve essas qualidades no caráter de cada um de nós.
é o Espírito Santo de Deus que trabalha desta forma na vida de cada um dos membros do corpo de Cristo, fazendo com que a nossa vida seja então digna do Evangelho. Humildade, mansidão, longanimidade, tolerância e amor. Por isso Paulo diz, por isso Paulo garante, por isso Paulo assegura que há um só corpo formado por judeus e por gentios, formado pelas pessoas que provinham, da antiga aliança, descendentes daquele povo com quem Deus fez a antiga aliança, e formado agora também por pessoas que não pertenciam àquela antiga aliança, por não judeus. E exatamente pela mesma razão, Paulo também vai dizer que há um só Espírito, que justamente faz o trabalho de unir judeus e gentios em um mesmo corpo. Porque é a ação do Espírito Santo de Deus que torna possível a unidade da igreja, que é formada por pessoas de várias nacionalidades, que é formada por pessoas de várias raças, de várias cores, homens, mulheres, idosos, adultos, crianças, todos fazendo parte de um mesmo corpo, unidos pela ação deste Espírito que desenvolve essas qualidades do Evangelho na vida de cada um de nós. Por isso também, Paulo vai dizer que há uma só fé e um só batismo. Nas palavras do reverendo John Stott, o único Pai cria uma única família. O único Senhor Jesus cria a única fé, a única esperança e o único batismo, ao passo que o único Espírito cria o único corpo. E porque há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito e uma só Igreja, nós então precisamos desenvolver, precisamos nos esforçar para preservar esta unidade da Igreja. Porque, em segundo lugar, analisando o contexto e especialmente o versículo lido, a unidade da igreja também é relacional, ou seja, ela se desenvolve a partir do serviço que nós prestamos uns aos outros em amor. O versículo que nós lemos: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E não há nenhuma contradição quando, por um lado, dizemos que a unidade da igreja é espiritual, ou seja, criada pelo Espírito, e por outro, quando dizemos que a unidade da igreja precisa ser preservada por nós. Porque este verbo que o apóstolo Paulo usa, conservar a unidade do Espírito, diz respeito à visibilidade que a igreja dá à sua própria unidade. Quando nós vivenciamos aquelas qualidades que o apóstolo havia apontado, humildade, mansidão, longanimidade, tolerância e amor. Quando nós vivenciamos essas qualidades no nosso relacionamento, nos nossos relacionamentos interpessoais, nós estamos tornando visível esta unidade da igreja que é espiritual. Nós estamos encarnando os valores do Evangelho pregado e vivido por Cristo. Quando nós nos esforçamos para ser humildes e mansos nos nossos relacionamentos, e quando nós buscamos amar de forma prática, manifestando paciência e tolerância, nós então manifestamos, tornamos visível a nossa unidade através do vínculo da paz, que em outras palavras é o vínculo perfeito do amor. Nós não precisamos, irmãs e irmãos, sermos pertencentes a uma só denominação. Nós não precisamos nem mesmo pensar a mesma coisa a respeito de tudo. O que nós precisamos de fato é colocar em prática o amor. E aí então, de forma prática, visível e palpável, manifestar a nossa unidade, manifestar a nossa comunhão.
para concluir, pensando que, por um lado, a unidade da igreja que nós experimentamos é espiritual e, por outro, ela é relacional, eu me lembro que quando nós nos reuníamos, habitualmente, quando estávamos juntos, sempre dizíamos que um dos desafios da comunhão da igreja, da unidade da igreja, era justamente a convivência. Porque quando estamos convivendo uns com os outros, os nossos defeitos ficam mais visíveis, as nossas imperfeições ficam mais expostas. Hoje podemos dizer que o desafio da unidade da igreja é justamente o oposto, porque estamos afastados socialmente daquela convivência. Não estamos nos encontrando com a mesma regularidade e, infelizmente, ainda não sabemos por quanto tempo essa situação vai durar. Mas o fato, irmãs e irmãos, é que, convivendo ou não, a unidade da igreja precisa estar presente na nossa mente e no nosso coração. O fato de que nós somos membros de um só corpo não pode ser esquecido por nós. Estamos às vésperas da celebração de mais um Natal, quando agradecemos a Deus pelo envio do seu Filho. Filho de Deus, que vem a nós para nos resgatar do domínio das trevas, do pecado, e nos transportar para o seu reino de luz. Filho de Deus, que nos torna pelo seu sangue filhos também. Filho de Deus, que nos chama a fazer parte da sua família, que nos chama a fazer parte do seu próprio corpo. Corpo que permanece unido, comungando das mesmas bênçãos, do mesmo perdão, do mesmo chamado. Por isso, nessa celebração da Ceia do Senhor, mesmo estando cada um de nós em sua própria casa, nós experimentamos, podemos de fato experimentar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esta unidade que é espiritual, porque é criada pelo Espírito Santo de Deus e que se desenvolve nos nossos relacionamentos à medida que nos servimos uns aos outros. Por fim, uma pergunta. Como podemos nos servir mutuamente nesse tempo de afastamento social? Vamos pedir a Deus que nos ajude a lembrarmos uns dos outros em oração. A quem sabe fazermos uma ligação, mandarmos uma mensagem de texto àquelas pessoas com quem costumávamos nos encontrar habitualmente nos cultos. Vamos procurar meios de nos servirmos em amor para preservarmos a unidade do Espírito neste vínculo da paz. Que assim seja, para o louvor da glória de Cristo Jesus. Amém. Senhor, te louvamos por esta unidade que podemos experimentar, mesmo estando longe uns dos outros, mesmo tendo histórias de vida diferentes, pensando diferente, tendo opiniões diferentes sobre os mais variados assuntos. Nós te louvamos porque o Senhor nos chama a pensarmos juntos a partir do Evangelho e a colocarmos os valores do Evangelho em prática. Nos ajuda, Senhor, a experimentar essa unidade que temos contigo e uns com os outros todos os dias, nos servindo e lutando juntos para preservarmos esta unidade no vínculo da paz, baseado na força e na capacitação do Teu Espírito Santo. Que também a ceia que tomamos seja fortalecimento para a nossa fé e assim nos ajude a praticar o que o Senhor nos tem ensinado. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Na celebração da Ceia do Senhor, é sempre importante lembrar que nós olhamos em 3 direções. Olhamos para o passado e lembramos daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Olhamos para o passado e lembramos dos horrores da cruz. Mas também olhamos para o futuro, porque o mesmo Cristo que serve de si mesmo nesta ceia, dando o seu corpo e o seu sangue,
nos prometeu, nos garantiu que na glória nós estaremos ceando com Ele. Estaremos participando deste banquete na eternidade. Contudo, entre o passado e o futuro, nós temos o hoje. O exato momento em que eu e você estamos sendo servidos pelo Senhor ao participarmos do seu corpo e do seu sangue. Não porque este pão e este cálice se transformam no corpo e no sangue de Cristo, mas porque o Cristo que morreu na cruz, o Cristo que nos aguarda na eternidade para celebrarmos juntos, é o mesmo que está hoje aqui conosco, que habita em nosso coração, que conhece exatamente o que nós somos, quem nós somos, e ainda assim nos convida a participarmos deste banquete junto com Ele. Mesmo nos conhecendo, Ele deseja que participemos com Ele hoje, nesse momento, porque Ele está no meio de nós. É por isso que nós olhamos para o Evangelho e lembramos que Jesus Cristo, naquela noite em que foi traído, estando reunido com os seus discípulos, tomou o pão, deu graças, o partiu e entregou aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo entregue por cada um de vocês. Comam, façam isso em memória de mim. Depois que os discípulos comeram o pão, Jesus toma o cálice em suas mãos, dá graças e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue, sangue vertido em favor de cada um. Tomem, bebam, façam isso em memória de mim. Vamos orar? Senhor, diante desta mesa posta, diante do Senhor que vem e nos serve de si mesmo, nós celebramos, nos alegramos, Pai, por sabermos que comemos do mesmo pão e bebemos do mesmo cálice. Ainda que cada um de nós em sua própria casa, nós te agradecemos pela possibilidade de celebrarmos juntos esta ceia que é do Senhor e para a qual nós somos convidados. Te louvamos por esse privilégio, Deus. Reconhecemos que não há virtude em nós mesmos para participarmos contigo dessa refeição, mas reconhecemos a tua graça, que nos convida ao arrependimento e que nos convida à comunhão. Que nesta hora, Deus, em que tomamos e comemos do pão, tomamos e bebemos do cálice, que este alimento espiritual nos fortaleça, nos revigore na ação do teu Espírito Santo em nossa vida, e que seja para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, sirva a sua família, sirva-se do pão e do cálice, celebre ao Senhor com alegria, servindo também as crianças e aproveitando para explicar o momento significativo desta ceia. Da linda pátria estou, muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores, fazem-me almejar as maravilhas e esplendores do meu
depressa, eu quero já voar. Meus pecados eram muitos e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir. É fiel a vinda é certa quando não o sei, mas ele me achará alerta, com ele ao céu irei. Com ele ao céu irei. O final do ano já se aproxima e com ele, de certa forma, a esperança de que 2021 seja diferente do que esse ano de 2020 tem sido. Independente daquilo que acontecer na virada de um ano para o outro, eu acredito que nós precisamos guardar em nosso coração a esperança não de que o ano pode ser melhor, mas de que nós podemos nos colocar de modo melhor na presença de Deus do que aquilo que fizemos até agora. Clamamos ao Senhor, buscamos a sua graça, buscamos a sua misericórdia, louvamos e agradecemos a Deus, mesmo num ano tão difícil, mas nos reavaliamos para que nessa próxima jornada que se aproxima, possamos também servir melhor a Deus, independente do modo como faremos isso, se reunidos no templo ou se a partir da nossa própria casa, nesse afastamento social que infelizmente ainda é necessário. Mas antes disso, temos uma data preciosa para celebrar, porque quando pensamos no Natal de Cristo Jesus, nós precisamos ter em mente, precisamos ter no nosso coração o fato de que é o Verbo de Deus que encarnado vem a nós, arma sua tenda em nosso meio, habita entre nós para nos mostrar a sua glória, a sua misericórdia e a sua graça. Que a nossa celebração natalina seja cheia de gratidão a Deus e que haja esperança em nosso coração, não porque o final do ano se aproxima, mas porque Deus está próximo de nós todos os dias, o tempo todo. Nós vamos orar mais uma vez em gratidão ao Senhor, em celebração pela sua presença conosco. Deus e Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos por mais esse tempo em que o Senhor ministra a cada um de nós. Reconhecemos, Pai, a nossa fragilidade diante de tantos desafios e dificuldades que se levantam, mas renovamos a nossa esperança no Senhor. Buscamos ao Senhor e pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a continuar com os nossos olhos fixos no Senhor, que é gracioso, que é bendito, que tem cuidado de nós. Que assim seja, Deus, a Tua bênção sobre todos nós, sobre a nossa família, sobre a Tua igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador,
o amor incondicional de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, a coragem e o conforto do Santo Espírito de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua família e toda a Igreja de Cristo, hoje e sempre. Amém.